Marco, queria pegar o gancho aqui contigo de uma notícia importante do dia, resultado de Petrobras, lucro ali de quase 27 bilhões de reais, só 8,7 bi de dividendo, pensando aí que Petrobras já foi a maior pagadora de dividendos há pouco tempo atrás, o que explica essa mudança? Acho que o principal assunto do dia corporativo, muito aguardado os resultados da Petrobras, e as reações do mercado nesse exato momento têm sido negativas. Então, eu vou tentar explicar um pouco da leitura e tentando isolar, lógico, qualquer efeito político, né? Qualquer interpretação política aqui é única e exclusivamente uma análise, né? De certa forma, alguma recomendação também por conta da certificação, mas a gente olhar pelo lado das finanças da Petrobras, tá? Então, a gente teve um efeito, se a gente comparar lá com o trimestre anterior, né, o trimestre do ano passado, a gente teve sim um petróleo Brent, né, o petróleo internacional, com preços médios menores do que foi agora nesse segundo trimestre de 2025. Então, imagine o seguinte, como que uma empresa de petróleo, seja Petrobras ou outras empresas do mundo todo, ganham dinheiro? Com petróleo mais alto, né? Aqui no Brasil, lógico, por conta também de um segundo efeito, por conta de um real mais desvalorizado, ou seja, uma taxa de câmbio mais alta. Mas vamos olhar só para o petróleo. O petróleo, de fato, caiu nessa comparação trimestral, nesse período. Então, nesse efeito, a gente deveria ter receitas menores. Marco, por que a receita não foi tão impactada assim? Porque do outro lado, lembra como é que forma uma receita? Preço vezes a quantidade. A companhia tem uma série de investimentos sendo feitos, né? Várias plataformas, aumento de produção. Então, a gente teve um bom resultado na produção. Produção melhor, preço pior. A receita, de certa forma, não foi tão impactada assim como deveria ter sido no lado do impacto do petróleo. Quando a gente olha para a geração de caixa, aí sim que mora a minha preocupação, deveria morar a sua preocupação, tá? Quando a gente olha para a geração de caixa, ainda continua sendo uma empresa muito saudável. Até a minha provocação que eu faço assim, é uma empresa espetacular, né? 2022, 2023, agora nesse biênio 2024, 2025, ela torna-se uma empresa boa, né? Por que deixou de ser espetacular, Marco? Por conta desse tamanho da geração de caixa. Lembrando que você que recebe dividendos, onde que é a política da Petrobras? Geração de caixa, tá? Não olhe para o lucro. Ah, mas Marco, o lucro reverteu, é uma boa gestão? Não necessariamente é o impacto da gestão, é um efeito principalmente cambial. Você tem que olhar para a geração de caixa. Aí tem um indicador que a própria Petrobras calcula, chama-se retorno sobre capital empregado, tá? A gente está vendo trimestre a trimestre esse retorno caindo. Pode ser um efeito pontual, mas já é 1, 2, 3 trimestres de retorno caindo, tá? Então, qual que é a leitura? Quando a gente fala de uma média, que uma tendência está caindo, né? É que ela tinha um retorno, vamos, por exemplo, o retorno médio era de 15%. Se você põe um projeto de 2%, a sua média vai para 14%, vai para 10%, vai para 8%. Então, esse retorno sobre o capital empregado ele está caindo. Aí a gente começa a questionar se os novos projetos que estão entrando agora são tão rentáveis, estão gerando valor para acionista, como era a empresa 2024, 2023 anteriormente. Então, essa é a preocupação. Consequentemente, com retornos menores, a companhia investindo, a gente tem uma alavancagem subindo. Marco, é preocupante essa alavancagem? Não, também. Muito saudável ainda. Mas a gente já vê trimestre, aos poucos essa alavancagem voltando a subir, tá? Então, de novo, a gente tem dois triggers aqui para você receber dividendo. Geração de caixa, se a geração de caixa é menor, você recebe menos dividendos e também tem um trigger de alavancagem. A companhia não pode se endividar muito, senão tem a chance de também, em algum momento, você passar radicalmente e não receber seus dividendos se a companhia voltar a se alavancar. Então, essa é a minha preocupação. É um resultado decepcionante? Não, o resultado ainda é muito bom. A companhia continua gerando caixa, continua sendo uma empresa saudável, com grandes projetos e com bons dividendos. A minha preocupação é a tendência de primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente vê a tendência de queda em relação à rentabilidade geral da companhia. Então, talvez seja essa a reação do mercado, como a Paula colocou. A gente tinha dividendos de 12 bilhões, veio de menos de 9 bilhões. Então, da onde está vindo isso? Menos geração de caixa. A geração de caixa está sendo menor. E o questionamento, será que esses projetos novos são tão rentáveis ou às vezes não deveriam estar de pé? Esse é o questionamento daqui para frente, tá? A tendência que é que me preocupa, mas por enquanto uma fotografia é uma empresa, né, que deixa de ser excelente e passa a ser uma empresa boa na minha visão.